com saudade de você. Eu também, com muita, nossa, muita saudade. Estúdio novo, tudo lindo. Apresentador novo, gente. Não tinha visto tá meu né? amigo de visual novo. Adorei, super obrigada. Me fala um pouco da peça, Patrícia. Bom, eu preparei para vocês agora uma peça diferente, uma peça que nós dois fizemos muito sucesso com ela, Dutan. Uma peça que nós fizemos em Capivari, há uns 2 anos atrás. Foi a peça mais visitada. Na Gabriela? Lá? Na Gabriela. Nossa! Foi a minha peça de maior número de visualização e de maior número de elogios. Que legal. Então eu Fácil? voltei com uma nova versão dela, com um patchwork bem bonito, mas naquele mesmo estilo. Isso que vocês estão vendo no vídeo, esse ângulo que essa peça dá, é que é o nosso diferencial ali, que ela fica angulada. E é muito interessante o patchwork que nós escolhemos para trabalhar, que com uma única coloração, nós temos 2 peças com 2 colorações. Nossas câmeras vão invadir, quero isso? mostrar todos os detalhes. A Patrícia não é toda hora que ela está aqui. Vamos aproveitar e ligar para todo mundo, avisar que a Patrícia Washington está no nosso programa. O que eu fiz? Esses daqui são tecidos que nós temos disponíveis na loja virtual desta forma, doutor. A cliente, ela entra e clica lá, eu quero a composição X. Ah, que legal. Você já faz a separação. Já pra está elas. pronto. Tá. Eu fui lá na loja, comprei essa coloração. Tem 8 cores. Aqui eu tenho 2 metros de tecido neste pacote, certo? Essa coloração, ela vem 50 por 70 e eu consegui fazer com este kit aqui 16 necessaires. O que significa 16 necessaires? São 16 patchworks da necessaire, ok? Agora nós vamos para a técnica propriamente dita e dos materiais que nós vamos utilizar para fazer essa peça. Usei também um material diferente, que nós chamamos isso de lonita ou lona leve. Eu tenho aqui 2 partes de 13 por 41,5. Eu fiz aqui para vocês cursores, 2 cursores. Vocês também podem utilizar só um cursor. Aqui eu tenho rebite duplo. Esse material também, material que toda vez eu falo e ele é bem fácil. Ele é de poliéster, ele é uma fita dobrada aqui ao meio e ele serve para nós fazermos o acabamento. Zíper de metro. E o que valoriza muito aqui a nossa peça é a nossa alça em couro. Na verdade, eu compro essas tiras aqui pré-cortadas. Elas medem ou 2 centímetros, ou 2,5, ou 3. Observem aqui, tá vendo? Que inclusive aqui são diferentes. E eu é quem faço as minhas marcações, que vocês já vão ver o que significa. Não só esses números que eu escrevi e tudo mais. Eu tenho aqui manta R2, então é manta poli sem R2, e coloquei uma entretela com cola para dar uma estabilizada na minha peça e ficar mais fácil para eu trabalhar, ok? Agora vamos para as nossas técnicas. Eu e minhas técnicas da tira, Dotan. E fica lindo. Adoro. Para fazer isso, eu cortei do meu kit uma tira de cada tecido, dessa forma que está aqui, de 4 centímetros. Pela largura toda. Venho aqui e costuro de 2 em 2. Então, eu costurei os meus 2 vermelhos, os meus 2 verdes. Depois, eu passei a ferro, aqui, passei a ferro, e uni as 2 partes. Da mesma forma, eu fiz com o meu lado bege. Então, amarelo com marrom, bege com bege. Feito isso, passo a ferro, gente, ó. Desta forma aqui. Eu deito tudo para um lado só. Se aqui eu tenho 4 centímetros, 4 menos 1,5, eu tenho 2,5 centímetros. Porque 1,5 nós contamos margem de costura. Então, aqui eu tenho 2,5, 2,5, 2,5, 2,5, 5, 10, 15. Daqui eu tenho 20, ok? Eu vou medir esta distância aqui e vou cortar em quadrados. Esta medida, eu nem vou me ater muito a ela, vocês vão fazer da medida desejada de vocês. O importante é que esta largura, se aqui tiver, por exemplo, 25, vocês vão cortar os quadrados de 25. Se tiver 20, vão cortar os quadrados de 20, mas bem passado desta forma. E eu vou cortar 2 quadrados. Essa minha tira aqui, eu tiro 4 quadrados dessa daqui. Com 4 quadrados, eu faço 2 necessaires. Quando eu falo necessaire, é igual ao patchwork, ok?
cortei os meus 2 quadrados. E agora nós vamos cortar novamente, que a gente vai vir aqui. E eu coloco a posição deles. No caso, eu coloquei o marrom para cima, o vermelho para baixo. E eu vou cortar formando um V. Ó, abro e corto as 2 diagonais. Fecho o cortador, giro e vou cortar aqui. E eu tenho aqui, então, ele partido. Resultado disso, eu venho para cá e obtenho isso. Ó, eles partidos, é isso daqui. E o outro, ele estaria desse jeito. Agora sim, eu vou montar o meu pet, que eu posso fazê-lo de várias formas, com essa mesma técnica. Eu vou mostrar para vocês aqui 2 formas. A base do meu pet, ela é essa. Eu posso fazê-lo assim. E posso... Assim nunca, né? Porque eu vou formar outro bloco. Uma das coisas que eu posso formar aqui é esse... Opa! É esse outro bloco. Tudo aqui a gente pode formar e fazer os desenhos, tá? No nosso caso do nosso pet, eu fiz aqui um lado marrom e aqui um lado vermelho. Para fazer o programa, eu tenho isto daqui muito longo, porque eu necessito de várias etapas. Vocês em casa, com 2 quadrados, vocês farão 2 necessaires. E assim sucessivamente vocês vão emendando até o final. As tiras. Correto? E aqui eu formei o quê? O meu corpo, que é isto daqui. A forma de costurar disso, ó, este sobre este e costuro. E eu vou formando isso daqui somente costurado. Então, eu coloquei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E assim eu vou longe. Para vocês verem aqui o restante deles, eu tô no 24. E deixa ela guardada. Isso. Porque você quer fazer várias. Para eu fazer várias. Perfeito. Com esse meu tecido aqui. Com a produção. Tá? Com a produção que eu fiz. Porém, se eu só vou fazer 2, eu necessito que ele meça 41 daqui até aqui. Essa é a medida. Eu vou pegar o verde que a gente vai sinalizá-lo melhor. Tá vendo? Então, eu tenho esta sobra aqui. Isso aqui é muito importante. E o final da minha peça aqui, que ele seria deste lado, ele não dá a medida. Olha o que me falta. E o que eu vou fazer? Eu vou perder isso? Não, eu não vou perder isso. Eu vou vir aqui. Agora sim eu vou me posicionar para poder cortar. Coloco a minha tira de patchwork sobre a minha placa, reto. Pego uma linha aqui, retinha. E vou cortar. E extrair esta parte. Daqui até aqui, eu tenho 41 centímetros e meio por 12. Isso daqui tem 12. Esta minha outra parte, ela não tem 41 centímetros e meio. Ela me falta um pedaço. Observem aqui. Só que eu posso vir com esta parte, seguindo a mesma sequência. Eu coloco ela aqui, costuro, e eu vou recortar na minha medida de 41 centímetros e meio. O meu aproveitamento dentro desta técnica, ele é de 100%. Olha, que legal, hein? Tá? Aproveita bastante. Tudo, eu aproveito ela tudo, ok? Estamos aqui, fizemos o nosso patchwork e agora sim a gente vai montar. Montaremos então a nossa necessaire. Essas 2 partes aqui eu tenho 13 por 41,5, 13 por 41,5. Pego o meu patch, coloco ele aqui no meio e costuro direito com direito e passo para dentro do patchwork. Por que eu vou passar para dentro do patchwork? Ele é molinho. A minha lonita, ela é dura, certo? Agora eu vou pegar o restante do meu passo que tá ali para a gente continuar. Então aqui eu tenho as minhas partes, né? E eu já trouxe aqui para vocês verem, ele já costurado. Ó, deixei aqui as etiquetas para vocês verem como
ela reina, né? A minha passada aqui é muito importante. Eu coloco a passada para dentro do pet, porque aqui ele é molinho. Coloco os mesmos 4 centímetros que eu usei na largura das tiras. Eu coloquei para fazer a parte superior, as 2 laterais aqui do zíper. Passo da mesma forma. Costuro e passo, deitando aqui. Na sequência, eu coloco manta e entretela e vou quiltar. Eu fiz aqui um quilt diferente e usei uma linha, inclusive, diferente. Essa aqui nós chamamos linha de pesponto. Sabe a linha de calça jeans? Foi isso que eu usei. Eu peguei uma diagonal aleatoriamente aqui e tracei de um extremo ao outro e uma outra aqui, de um extremo ao outro. Fiz aqui uma reta que eu deixei marcado aqui, com um giz branco e quiltei de que maneira? Fiz os 2, aqui ó, tá vendo que eu coloquei o alfinete? Primeira coisa que eu fiz foi quiltar essas 2 linhas. Na sequência, eu peguei esta reta, usei como referência e quiltei o restante todo. Tá prontinho aqui a parte de trás. Vou colocar, então, o zíper. O zíper nessa peça, doutora, ela é bem simples, é mais simples do que as outras. Porque eu posso abrir o zíper de metro, faço uma costurinha aqui de segurança, coloco dos 2 lados, ok? De um lado e de outro. Coloco o forro, faço uma costura de segurança. Com o pezinho de zíper, eu já passo ela aqui. Rentezinho, faço isso daqui da mesma forma. O forro, meninas, esta medida que vocês obtiveram aqui de 45, vocês vão cortar o forro com 45,5. Eu corto ele meio centímetro menor, que é para ele ficar bem justinho por dentro. Faço da mesma forma do outro lado. Faço também um pinguelo, que a gente chama, que ele é uma tira dobrada somente para segurar. Eu faço 2 costuras. As minhas alças de couro, que elas estão aqui, eu tenho números, vocês estão vendo aqui? Eu enumero, porque eu faço primeiro o furo, que no meu caso eu fiz na distância desta ponta para cá com 3 centímetros e daqui para cá com 3,5. Marquei aqui 15 centímetros daqui para cá. Marquei e marquei. E coloquei, claro, o número da minha alça, certo? Reserva. Dobro ela, coloco o cursor na minha peça, aqui. Coloco o meu pinguelo, que eu costurei aqui em verde. Acho a metade, uno aqui, faço uma costurinha reta aqui, fecho, corto o excedente do zíper. Com o acabamento que eu mostrei para vocês, que é este daqui, eu coloco ele aqui. E agora sim, eu vou explicar a vocês como que eu faço, fiz todo o acabamento, como eu faço esta marcação. O zíper está aqui. Aqui é o meu meio. Eu uni caixa de leite padrão, costura com lateral. Eu meço desta ponta para cá 9 e daqui para cá 6. Traço. Como eu faço isso aqui, é bem importante que eu mostre isso para vocês aqui na placa. Vocês coloquem eles dessa forma, aqui na placa de centímetro, e marca daqui para cá 6, daqui para cá 9. Traço, com a canetinha aqui apaga, os 4 lados. Giro aqui e costuro. De um lado, costuro do outro lado. Eu não corto essas orelhas e aqui no caso, eu já viro. Quando eu viro a minha peça, eu tenho ela toda angulada, que foi esse o nosso grande sucesso, que faz aquela coisa bem bonita. Ela dá uma sentada nela diferente, né? E você viu, Dotan, que parece que eu tenho 2 peças diferentes, mas elas são iguais. Uma é redonda e a outra é quadradinha. É só a forma de passar. Eu fiz metade dessa daqui, então é esse ângulo aqui que nós temos para apresentar a vocês. E aqui a gente já tem a nossa peça pronta. Em várias cores, em várias versões. De várias formas. Coloca a alça com o rebite duplo, depois da peça toda pronta. Nunca eu coloco antes, para facilitar bastante. Ela já está toda marcada, os números das alças, e nós obtemos esse como rende bem, Patrícia, que rende peça bem. interessante. Você que não conseguiu anotar todos os materiais, a aula um pouco corrida às vezes, até porque a Patrícia capricha e quer mostrar uma peça com muitos detalhes.
E o que é importante, no nosso site, atelinatv.com.br, tem todas as informações das medidas e de tudo que você precisa aí para essa peça. Vamos só colocar isso. O programa de hoje acabou. Queria agradecer demais a Patrícia Washington e sempre vocês pelo carinho, pela audiência. Beijo, Patrícia. Beijo. Muito obrigada.